Virginianos, como é que vocês estão por aí? Eu espero que vocês estejam muito bem. Eu me chamo Larissa, para quem está chegando por aqui agora, bora para a leitura de vocês, Virgem. Vou iniciar aqui com o baralho Wicca. Desejo boa sorte aí para vocês, vamos ver o que a gente tem. Para quem está chegando aqui agora, eu já convido a se inscrever, deixar o seu like, seu comentário, isso é muito importante para a nossa energia de troca. E bora! O que nós temos aqui para o signo de Virgem, por favor? Eita, tá voando. O galho prateado, amor. O que mais? Para Virgem, por favor. E a carta da caverna, recolhimento. Deixa eu só arrumar aqui esta luz. Aí, recolhimento. Aqui vem me falando que é como se vocês tivessem passado por um momento realmente de recolhimento aqui. Principalmente aí no campo amoroso de vocês, né? Eu diria que aqui é como se vocês passaram por um processo de nutrir mais aquilo que realmente emanava amor, o significado de amor aqui para você. Para alguns é como se vocês tivessem começado hobbies novos, principalmente aqui ligados à arte, à música, né? Alguns de vocês se conectaram mais aqui com a mediunidade de vocês também num nível mais profundo. Só que aqui essa carta do galho prateado me fala como se fosse o momento agora de vocês também colherem frutos de todo esse processo, né, que vocês passaram. Muito aqui sobre autocuidado, muito sobre trazer relevância realmente para as necessidades de vocês. Aqui a gente tem a carta do gato preto, poderes psíquicos. Sabe, essa carta aqui do gato me veio muito como se essa postura de vocês também veio de uma certa abertura aqui na intuição. De perceber aqui as reais intenções das pessoas quando elas se aproximavam aqui de vocês. Independente se isso é romântico, se isso é amizade, né? O que mais aqui com Oráculo de Delfos? Vamos ver o que mais. Então aqui tá falando de um momento de colheita, tá? Eita, as almas gêmeas. O que mais aqui para o signo de Virgem, por favor? Então tá falando de um momento de colheita, depois de um aprendizado aqui em realmente preservar a tua energia, de preservar a tua mediunidade até mesmo. Para alguns pode ser que vocês eram muito... Vocês captavam muito aqui a energia das outras pessoas, né? E não sabiam lidar muito bem com isso. O que mais? Para Virgem, por favor. Amor fugaz. O que mais? A liberação. Mais uma. E a beleza. Né? Essa coisa de amor aqui tá bem forte. A gente tem energia de Afrodite, a determinação e dores de amor aqui no fundo de deck.
Eu não sei se alguns de vocês estão cultuando aqui até mesmo alguma energia feminina que traz esse poder de autoestima, né? Esse empoderamento, acho que é a melhor palavra aqui. Clarifica. Aí, tá. Clarifica esse amor fugaz, por favor. A feiticeira, gente, vocês não estão de brincadeira. A missiva em suas mãos. Para algum de vocês aqui, pode ter tido alguma conexão aí, não tão recente, de uma pessoa que, assim, como que eu posso explicar? Pareciam que vocês tinham que ensinar algumas coisas para essa pessoa. Sabe quando você tem que ensinar para o outro como que ele tem que agir de um jeito coerente ali com você? Só que para alguns aqui, ó, a carta da indiscrição. Pode ser que por algum motivo, ou essa pessoa se afastou de você, ou você se afastou dessa pessoa, mas toda essa tua energia de atratividade aqui, que está muito forte mesmo, acaba manifestando essa pessoa novamente aqui para o seu campo. Só que aqui, né, é como se eles estivessem falando que essa situação meio que tá ali, teu livre-arbítrio. Você faz o que você quiser aqui sobre essa situação, sabe? E é como se até você sabesse, né? Você sabe disso. Que talvez em algum momento lá atrás, porque vê aquela carta Dores de Amor, né? Talvez em algum momento lá atrás você sentiu que o outro te deixou ali aos cacos, mas é você que está com domínio agora, é você que está com poder aqui nas suas mãos. Se você quiser dar um chega para lá nessa pessoa, você pode fazer isso, sabe? E vocês estão entendendo essa força aqui de vocês. A liberação, malícia. E a arte, a cegueira. Mais uma liberação. Mensagem importante. Aqui eles estão falando que, independente, ó, exatamente, a difícil lição. Independente da sua postura, da sua decisão aqui, Virgem, eles estão falando que preste atenção aqui nos sinais sobre o que é essa dinâmica. É simplesmente sobre um ego ali, de dispensar a pessoa que um dia te machucou? Acredito que aqui o negócio é mais embaixo, né? Carta da Lua aqui. Tem uma coisa mais profunda aqui que parece que a tua espiritualidade está pedindo para você ver nas entrelinhas, você entender isso daqui. A beleza. Até porque, ó, falei que tinha uma coisa de colheita, carta da colheita aqui. O que você vai colher de agir de forma madura aqui sobre essa situação realmente é o que você quer. Lari, não, eu quero ficar sozinho, quero continuar aqui na minha caverninha, né? Não, eu quero um amor, eu quero uma conexão, eu quero algo genuíno. Ok, mas é como se assim, tá tudo muito nas suas mãos mesmo. O que tá pedindo aqui, ó, a responsabilidade. É isso, é uma responsabilidade. É uma ação responsável, uma ação consciente. Mas ainda trazendo essa coisa do poder, sabe? Desse empoderamento que vocês acabaram aí adquirindo. Vamos ver o que mais aqui com o tarô. O que mais para o signo de Virgem, por favor? E
Ia vir um rei de copas, mas veio ele, olha aí. O 2 de copas, gente, não tem como. Aqui tem sim uma questão de conexão com alguém. E ó, o que, que tem aqui, né? 7 de espadas, 5 de paus, a rainha de espadas. Tome um pouco de cuidado para toda essa energia que levanta vocês não acabe sendo confundida, né, com um critério que mais te auto-sabota aqui, né? E sabota talvez aqui uma conexão genuína. O que mais? Não sei o que aconteceu. Teve aquelas dores de amor. Ó, rainha de copas. E quantas copas? Eita, só copa, gente. 5 de copas. E o 3 de copas. Não sei se aquelas dores de amor estava falando de uma outra experiência. Me veio isso aqui de repente, né? Uma outra pessoa. E não essa aqui que a gente está falando. Para alguns, tem uma coisa aqui que envolve a sexualidade de vocês. Dois de copas, clarifica aqui para mim. Dois de copas. O hierofante. Dois de copas. Quatro de espadas. É que me parece que, se para alguns isso aqui envolver alguma questão ligada à sexualidade de vocês, no sentido assim de não é só um relacionamento ali que eu tô assumindo, sabe? Isso aqui também tem a ver com coisas ligadas a mim, conexões que eu faço comigo mesmo. Então parece que vocês estão assim jogando muito na mesa. Que tipo de compromisso você vai ter? E que comprometimento é esse que você vai ter que arcar, né? Volta aqui nessa coisa da responsabilidade. Vocês podem lidar aí, tem muito forte signo de touro aqui. Vocês podem lidar com alguém de touro. Mais uma, 2 de copas. As de ouros. Olha, o que eu vejo aqui é o seguinte. Exatamente, ó. 10 de espadas e um mundo. É a tua escolha, tá nas tuas mãos aqui. Mas existe um caminho extremamente próspero, principalmente se for bem alinhado. Em vários quesitos aqui que eu consigo perceber. Alinhados a valores, a crenças, a espiritualidade, a conexão aqui. Eu não sei se para vocês é importante ter esses requisitos, né? Mas aqui me fala que existe um encerramento de uma dor que vocês aqui parece que já superaram, mas agora tem a ver com a experiência em si, de finalizar essa experiência dolorosa e ir aqui para um outro ciclo na vida de vocês, no qual as coisas são mais leves, tá? Rainha de copas, ó, as de copas. Vocês estão no momento aqui em que vocês estão bem conectados com as emoções de vocês, ó. Rainha de copas. Deixa eu beber uma água. Então, é o que eu falei. Se vocês estão abertos a essa colheita aqui, a vida só tem a te oferecer esse amor, essa carta do As de Copas aqui, para mim fala até uma coisa de bênçãos,
sabe? De você aqui cercado não só de uma conexão amorosa, mas de amizades também, que fazem você se sentir abençoado, que fazem você se sentir amado de alguma forma. 5 de copas. Página de paus. E o que foi aqui, tá? Pode ainda ter algum resquício do que foi doloroso lá atrás? Pode, mas assim, não perca muito tempo olhando para isso aqui não, tá? 3 de ouros. No caminho aqui você vai realmente estar em contato até com pessoas que vão te puxar para o presente, sabe? Te puxar para essa coisa de seguir em frente mesmo. 7 de copas e o 2 de copas. Aqui me fala que se vocês se permitirem tirar as próprias conclusões de vocês, permitam-se aqui também viver isso, sabe? Uma coisa de estar ali presente, ter um encontro com essa pessoa, conversar aqui com essa pessoa. Futuro próximo aqui para Virgem. Futuro próximo. O carro. Cavaleiro de copas como obstáculo aqui. E o 5 de ouros também como obstáculo. E o mundo, o diabo e o 9 de ouros. Aqui me vem muito como se vocês estivessem vibrando numa energia de muito autossuficiência, né? Mas existe uma linha tênue aqui entre autossuficiência e às vezes querer viver uma coisa que também te dá medo, né? Porque essa carta do carro aqui tá falando de fato de vocês irem em direção a um rumo diferente. Clarifica esse carro. Só que quem tá no volante aqui é você, né? E você tá se sentindo meio que bloqueado nisso. Carta do 8 de espadas, 7 de paus. Carro. Aqui para 9 de ouros, parece que tem alguém com muito medo de perder essa autossuficiência, esse poder que conseguiu adquirir, né? Essa coisa de independência mesmo, sabe? Cavaleiro de copas. 7 de paus. E é como se vocês quisessem também oferecer algo aqui, mas ao mesmo tempo, isso. Vocês colocam um escudo aqui de proteção em relação a isso. Virgem do céu, Cavaleiro de copas, 6 de paus. Ó, lembra que eu falei, aqui não é sobre se deixar levar pelo ego, né? Numa coisa assim, porque eu vejo vocês tendo essa coisa de energia de atração, mas às vezes ter muitas opções é quase que não ter nada. Né? Aqui, como se tivessem pessoas interessadas em vocês, pessoas olhando aqui para vocês, mas tem algo aqui genuíno que você quer expressar, que você quer oferecer para alguém, e você mesmo coloca os obstáculos no caminho. 5 de ouros, imperador. 5 de ouros. Ah, gente. 7 de espada. Rainha de espada. Não, olha isso daqui. Não. Eu vou falar um negócio para vocês. Os virginianos,
Olha esse daqui, rainha de espadas, 5 de espadas, a lua, 2 de ouros e o 4 de paus. Os virginianos, não todos, adoram colocar, né, os piscianos ali, que é o oposto complementar de vocês, como os emocionados, os que sentem demais, os iludidos. Só que é uma coisa que eu sempre falo de virgem, cara. Da mesma forma que peixes às vezes cria ilusões, porque imagina algo muito perfeito, idealizado, virgem também cria uma ilusão com essa coisa de autoexigência, de querer algo muito perfeito. A perfeição, o perfeccionismo aí de vocês também é algo totalmente fora da curva. É algo totalmente idealizado. Não existe isso, nem de você mesma e nem do outro. Não é mesmo? Então aqui o que eu vejo é vocês brigando com vocês mesmos, porque aqui tem uma coisa assim de se autocriticar no inconsciente, né? A voz da cabecinha aí de vocês se critica por querer seguir esse coração, seguir esse desejo, e vocês aí, cabeça dura, né? Sabotam as escolhas de vocês. O que eu vou falar, virginianos? O sol tá em peixes, gente. É momento de sonhar de novo, pelo amor de Deus. A vida muito preto e branco, ela fica sem graça, né? Às vezes a gente precisa um pouco do lúdico, a gente precisa um pouco do imaginário. Senão ninguém vive. Conselhos aqui para a virgem, por favor. E às vezes isso vem do amor também, né? Ó, confiança vem com o tempo e com a prática. Então, às vezes aqui para vocês se confiarem num novo caminho que a vida tá te oferecendo aqui como essa energia de colheita, é preciso, né, que ela tá aqui, parece que ela tá num ônibus, né, viajando. Então, às vezes é preciso só seguir a viagem, mesmo com medo. Vestido de verão, faça isso por você. Aqui vem me falando muito como se às vezes quando a gente quer viver uma experiência, a gente fica muito na expectativa do outro. Não que a gente fique esperando algo do outro, ou que a gente queira atingir as expectativas do outro, mas a gente fica pensando muito, o outro vai fazer isso, o outro não me merece, o outro isso, aquilo, isso aqui. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Às vezes a gente tem que fazer mais porque é o que a gente genuinamente quer, e não pelo que a sociedade vai pensar, ou por causa do outro, entendem? Essa carta aqui do vestido de verão, para mim, é isso. Porque tá inverno, né? Pode ser algo que não seja tão propício, que não seja ali o que a maioria das pessoas iriam fazer, mas você quer fazer. Então é isso que eu vejo para vocês, Virgem. Espero que essa leitura tenha ajudado. Aqui embaixo na descrição do vídeo tem meu contato para o agendamento de leituras particulares, tá bom? Desejo um beijão aí para vocês e até o próximo vídeo.